Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Shimato já mudou de lugar de novo, tá? Junto da corujita querida. Ah, só que tem uma poluição visual, né? De toda a minha casa, só esse cantinho aqui é que é esse aglomerado de coisas, né? De objetos, de símbolos. É o meu cantinho de prece e de meditação. É o lugar também que eu escrevo. Se eu não estiver perto desse lugar, eu não consigo me focar, sabe? Para as outras coisas não, mas para o que eu faço aqui e para o que eu escrevo, eu preciso dessa proximidade aqui para manter o foco, né? E como você tá, Shimada? Você tá fazendo aqui uma hora dessa? Shimada tá bem. De ontem para hoje, a medicação, eu fui obrigada a me medicar, né? A dor estava muito intensa. E não, eu não quis ir no médico, viu, a Doriana? Eu resolvi tomar a medicação primeiro, porque se a medicação faz efeito, uma medicação simples para dor, é porque não é nada grave, né? E fez efeito rapidinho. Ótimo. E aí, com o passar das horas, o período entre uma medicação e outra foi ficando, o efeito foi ficando mais prolongado, né? Então, de ontem para hoje, eu tô bem, porque a última vez que eu tomei a medicação foi ontem à noite. Até agora eu não precisei. Estimada tá aqui esse horário, embora vá cair uma tempestade imensa, espero que não chegue mensagem de alerta como é que chama? Da Defesa Civil, né? Avisando da tempestade que tá na cara que vai cair. O céu está negro. Anoiteceu aqui, onde eu moro. Vai cair uma tempestade daquelas. Preocupante. E embora essa tempestade vá cair, Shimada pretende fazer pelo menos 2 vídeos por semana, visto que uma página, 2 páginas, 3 páginas de temas. Tudo isso, Shimada, assim, sabe por quê? Desculpa. Eu tava com tanta dor que eu me confundi toda, né? O vídeo de onde eu deveria tirar temas era o vídeo dos 7 chakras ocidentais e não do hemisfério direito e a energia Yin. Isso quer dizer que eu tirei os temas, primeiramente, do vídeo hemisfério direito, energia Yin, e aí depois é que eu me liguei que, ops, vídeo errado. Aí eu fui assistir o vídeo correto, né, que é os 7 chakras ocidentais, para pegar os temas que apareceu lá, enquanto eu fazia aquele vídeo. E acabei que eu não falei exatamente dos 7 chakras, né? E tá tudo bem. Porque tanto os 7 chakras quanto todos os temas que vieram após esse vídeo estarão englobados
no tema o equilíbrio do animal, do corpo e da essência, ou alma, ou espírito, ou como você quer chamar. Então, vai ficar um vídeo à tarde e um vídeo à noite. À tarde porque agora que eu parei, né? Então, vamos começar essa fase da jornada de autoconhecimento, né? Que continua até o fim das nossas vidas, se possível. Nós sempre teremos o que conhecer de nós, somos seres mutáveis, sempre estaremos mudando, crescendo, evoluindo, né? Evoluindo, principalmente, assim seja. Repito que o ser humano, embora muito jovem, ele estacionou na evolução. Uma evolução que não podia ter parado. Mas vai continuar evoluindo. Então, vamos partir daquele vídeo que é a mensagem da semana, que fala dos imprevistos, né? Os altos e baixos do nosso caminho. Precisamos falar isso porque tem tudo a ver com o vídeo dos 7 chakras. Tem relação com as energias yin e yang, a nossa necessidade de equilíbrio, o que é de fato os 7 chakras, né? Que ao longo dos dias nós vamos falar sobre isso, nós vamos entrar no modo açougueiro e ir por partes, tá bom? Tema por tema, assim, esmiuçando bem um assunto que é muito complexo. Por isso, a gente vai por estágios. O primeiro é esse, os altos e baixos do caminho. Vocês chegaram até a quinta-feira bem? Há quem esteja resistindo bravamente para que mantenha a vibe do domingo, da segunda, né? Como é difícil, né? Quando chega no final da quarta, começa a quinta, sexta, a gente já fica ansioso pelo sábado e domingo. É um dos traços de condicionamento, né? A prisão ao tempo gregoriano, não só ao calendário, como também ao relógio. É meio fácil a Shimada falar disso, porque Shimada não usa relógio, né? Não. A Shimada já chegou numa consulta médica 1 mês antes. Não é bom que ninguém seja prisioneiro do tempo gregoriano, ao mesmo tempo que não é bom que a pessoa não use os instrumentos do tempo como calendário e relógio, como a Shimada. É preciso equilibrar ambos. Tudo o que nós vamos falar daqui para frente trata-se de equilíbrio, né? Por quê? A jornada não é fácil. Inclusive, eu não sei se foi no vídeo dos 7 chakras ou foi na mensagem da semana que eu mencionei que... não. Foi no vídeo que veio aos pedaços, né? Começamos no modo açougueiro desde lá. No vídeo que veio 2 partes. Eu mencionei ali que a
partir do momento que você busca o autoconhecimento, você se torna um buscador. E você será alvo. Você será alvo, inclusive, das pessoas que se sentem frustradas com o seu avanço. Eu vou pausar um pouquinho que eu quero ver a chuva cair, peraí. Voltei. A Shimada, desde criança, ela tem um fascínio por chuva, trovão, raio, relâmpago, vento, principalmente o vento. E tudo que dança com essa manifestação da natureza é fascínio mesmo, estou encantada. Quando começa a chover, eu quero ver, eu sempre corro para ver o começo da chuva. Imagina a Shimada criança, tinha as tempestades, né? E aí ela ficava perguntando o tempo todo para a mãe, já pode? Já pode? Já pode? Minha mãe até sabia o que era. Já pode? Já pode? Subir lá em cima da casa, com guarda-chuva, claro, para ver o quê? O córrego da rua de baixo cheio. Eu tinha um fascínio de ver as águas assim, a força das águas e tudo isso, né? Chuva, vento, relâmpago, as águas, tudo juntos. É interessante que aqui, esse bairro onde eu moro, ele era uma área de fazenda, né? Antes dele começar a ser loteado, esse córrego da rua de baixo era recebido, vinham muitas pessoas, muitos homens, muitas pessoas assim, pescar nesse córrego. Era um córrego bonito, eu cheguei a ver quando criança, ele ainda limpo, na época que todo mundo usava poço, né? Não havia o sistema de esgoto. Não assim, do jeito que a gente conhece, né? E era tão bonito. E por um bom tempo ainda se via uns peixinhos, tipo paulistinha. O paulistinha é bem resistente, né? A água turva. E eu vi esse córrego mudando com o passar dos anos, se transformando num esgoto a céu aberto. Alteraram totalmente o leito, né? Eu moro numa região que era cortado por córregos, literalmente, córregos de todas as direções, canalizaram todos menos esse. E o percurso desse, ele se mantém aberto até determinado trecho. Mas ainda assim, quando levantaram muros nos leitos, né, onde eles pretendem que passe acima uma linha de metrô, alterou o natural. Triste. Enfim. Eu não lembro o que eu tava falando, porque quando eu ouvi a chuva caindo, eu quis sair correndo, né? A minha frente tá uma maravilha, vocês não reparam não, tá? Mas o meu cabelo tá até arrumadinho perto do normal, porque o estimado não gosta de cabelo arrumado, lambido, essas coisas, né? Assim é uma coisa legal até.
Tá bom, assim. Sim. Por quê? Porque nós passamos por altos e baixos durante a nossa jornada. Por que a nossa vida parece uma montanha russa? E Shimada disse na mensagem da semana que é necessário. Essa frase fez muita gente pensar coisinhas ruins, né? Tipo, tá, qual a necessidade disso? Estamos num canal de autoconhecimento, né? Então, a confrontação diante deste fato precisa de outra lente, uma lente que não seja aquela do padrão habitual de vocês. A partir do momento que nada é acaso, nada é acaso. Tanto é que a não dualidade faz parte de um dos temas. Pode levar ao pé da letra, literalmente, e generalizar. Nada é acaso, nada é acaso. Independente o que é que você passe, cada um precisa passar por seus processos. Lamentavelmente, aquela frase que eu não sei se é bíblica, eu tô com o note fechado, não dá para saber agora. Se não for pelo amor, será pela dor, é um fato também. Seja por consequência de nossas escolhas, né? A causa e efeito, seja por ação do universo, da espiritualidade, seja pelo que for, seja por uma necessidade extrema para o crescimento e evolução do indivíduo, assim vai ser, né? Eu li o comentário da Regina e da Adriana no vídeo A experiência, a relação com o Pai das Luzes é puramente pessoal, onde eu conto um relato pessoal meu de um episódio que me aconteceu. Para quem não comentou, pode ter parecido algo assim. Eu passei uma situação parecida e porque Deus não me guardou, mas guardou você. Para papai, todo mundo é igual. Não existe filho preferido. Essa coisa de o escolhido, o ungido, né? Todo mundo é igual. E não, papai não teve uma preferência com a Shimada quando ele guardou ela naquele dia. Diferente de quem passou por essa situação e foi um pouco mais além dela. Naquele dia especificamente, Shimada não ia mais voltar para casa com vida. Shimada não voltaria para casa viva. Por isso houve uma intervenção. Mas houve poucos meses antes um episódio onde eu fiquei exposta a uma situação semelhante, só que não foi com um estranho, foi com alguém do meu trabalho, né? Onde aconteceu um sexo que não foi consensual. Dá pra entender? Shimada era virgem,
e ela pretendia continuar virgem. É. Deve ser por isso que a chamada é complacente, né? Meus 3 filhos foram de cesárea. A minha primeira obstetra decidiu que o meu parto seria cesárea para preservar. Eu estava grávida e virgem, né? Então, para preservar, ela resolveu fazer a cesárea e, consequentemente, se eu viesse ter outros filhos, eu ia ter cesárea, né? Não poderia ser normal. Eu tinha um conceito puramente pessoal quanto à minha virgindade. Eu não pretendia me casar, eu não pretendia ter um relacionamento sério com ninguém, não. E, então, apesar da idade, eu ainda era virgem. Mas aí aconteceu uma situação onde eu acabei me expondo. Por quê? Porque eu tinha uma vida autodestrutiva. Eu não me impunha limites, eu não media as consequências dos meus atos. E acabei me expondo a uma situação que eu não pude escapar, como foi no relato daquele vídeo, né? A minha primeira experiência sexual foi isso. E ainda olhando para um revólver. E sim, era um colega de trabalho, trabalhava junto. E você não fez nada, Shimada? Não. Nunca falei sobre isso com ninguém. Assim, não do modo que eu tô falando aqui, né? O que a minha família sabe, sim, meus filhos, meus irmãos sabem, é assim, de modo superficial. Eu não entro em detalhes, nem faz sentido. E você tem trauma disso, Shimada? Não. Por incrível que pareça, não. Por quê? Porque eu tô consciente de que eu me expus ao perigo. As nossas ações têm consequências. Em algum momento, o modo como eu vivia ia me colocar numa situação dessas. Tanto é que depois desse episódio aconteceu uma segunda vez, né? Que foi aquele relato do outro vídeo. Só que daquela vez, a minha vida estava em risco, não era a minha virgindade. A virgindade não é um bem precioso nosso, não. A nossa vida é, né? Estou regulando o ventilador, tá abafando com a chuva. Não é agradável, não é... Para algumas mulheres é traumático, sim, dependendo de como acontece, né? A sensação é horrível, sim, mas nós mulheres somos capazes de misturar isso. Aliás, tem até um registro no nosso DNA dessa capacidade de superar isso. Por quê? Porque ao longo da história humana, a mulher, a fêmea, sempre esteve sujeita a esse tipo de coisa. E não deve ser esse tipo de coisa que deve frear uma mulher. A mulher é um ser essencial para a civilização humana em todos os sentidos.
em todos os sentidos. Então, não ficou trauma. Ainda tenho a lembrança, não é que a lembrança não é agradável, né? Eu me lembro como foi desagradável, como é ruim. Uma primeira vez assim, de qualquer jeito, é que nem ter a primeira menstruação sem ser iniciada, né? Eu acho que todas as fases da vida deveriam ter uma iniciação até a fase adulta. Baile de debutante não é tudo, né? Nunca ninguém conversou comigo sobre sexo, primeira vez, virgindade, essas coisas. Muito menos sobre menstruação. Então, quando a experiência aconteceu, parecia que eu estava assim antes do Neolítico, ali nas cavernas, né? Tipo isso. Quem sofreu mesmo foi o animal. O animal sentiu dor, sentiu vergonha, sentiu constrangimento, sentiu um monte de coisa. Nada que não pudesse ser curado, né? Eu confio muito na minha vocação, né, gente? Antes de tentar curar os outros, eu sempre procurei curar a mim primeiro. Que adianta estar apta a curar todo mundo e não saber se curar, né? Sendo que ao longo da vida sempre teremos alguma coisa para curar. Por quê? Porque depende em que momento da nossa linha do tempo nós iniciamos o nosso processo de cura. E ele não é curtinho, é um processo longo, que respeita o tempo de cada um, né? É engraçado que hoje eu lembro muito pouco, não é por problema de memória não, que eu lembro muito pouco daquele dia, mas é que realmente ele foi, é um episódio que foi ficando tão assim, tá, aconteceu, tá bom. Ele não foi reprimido, ele foi resolvido comigo. Eu não compartilhei com ninguém, eu não me senti confortável em conversar sobre isso com ninguém, mas eu resolvi comigo. E foi bom a conversa que eu tive comigo, né? A conversa que eu tive comigo é essa que constantemente nós temos quando fazemos autoconhecimento, sabe? É o olhar para si, é o cuidar de si, inclusive do nosso animal, né? Mais do que nós, como essência, o animal sofre muito mais do que nós, né? É estranho, eu acho que está na hora realmente das pessoas desassociarem o animal da essência. Começarem a compreender que elas são a essência no animal, para ressuscitar a empatia. Porque o animal, ele sofre demais. É o animal que está no mundo sujeito às coisas do mundo. Entendam que, por exemplo, o cérebro como órgão e o consciente, eles funcionam igualzinho ao universo. O universo não compreende, por exemplo, o que é negativo.
Se você disser, eu não quero ficar doente, o universo entende, quero ficar doente. Esse extremo não existe. Por quê? Porque tudo no cosmos é oposto complementar. O extremo, o lado escuro, a negatividade, o lado ruim, o mal, quem criou foi o próprio ser humano, né? Através dessa perspectiva até fica muito mais fácil lidar com certas situações da vida, curar determinados traumas, né? Confrontar determinadas histórias inacabadas. Então, me perdi, porque eu tô Gente, vocês me desculpam, tá? Mas eu sou uma pessoa, eu não tenho déficit de atenção, tá? Mas pense numa pessoa que ela volta o foco com muita facilidade no movimento da natureza. A natureza se mexeu, a chamada já desvia o foco, entendeu? E ela fica ali contemplando até entrar num estado de transe que sei lá para que mundo que eu vou. Mas eu fico parecendo uma estátua. É interessante. Meus filhos, quando eles veem isso, eles ficam me chamando assim 1000 vezes, né? Pra ver se eu volto pra terra. Até que alguém vem e berra no meu ouvido. Eu me perdi no meu raciocínio, porque o som da chuva é muito... O som da chuva no geral, com relâmpagos, trovões, a água caindo, o vento, é uma sinfonia maravilhosa, né? A música, por sinal, é algo que está presente em todas as esferas, sabia? Todas as dimensões, todos os universos, todos os céus, todos os mundos. A música está em tudo, em todo lugar. Os grandes gênios da música, alguns deles compuseram assim grandes sinfonias traduzindo esses sons, por exemplo, em notas musicais. É a genialidade, né? Há notas musicais nesses sons. É como, por exemplo, tem gente que acha que bateria é só ter coordenação motora e aprender como batucar. E como é que faz o mesmo barulho de determinada música? Não. Bateria precisa saber também ou notas musicais ou cifra. Um dos dois tem que saber. Por quê? Porque cada instrumento dá um tom, uma nota. Não é bagunçado assim, né? A bateria não faz barulho, ela faz música. As notas musicais estão presentes na bateria também. Então não é simplesmente fazer barulho, não. Sabendo-se disso, quando você ouve o som da chuva no geral, é uma sinfonia. Há notas musicais inseridas. Então você que gosta de música, já aproveita. Faz meditação enquanto você contempla a chuva e percebe. Ainda mais se você tiver familiaridade com notas musicais, você vai perceber as notas musicais.
você pode compor uma coisa muito linda, com certeza. Então, eu tava falando o quê? Eu tava falando daquele episódio que ocorreu na minha vida. Ah, a primeira vez que nunca esquece. A primeira vez da maioria das mulheres será horrível, né? Com Shimada não foi diferente. E aí alguém me pergunta, ué, mas aí o seu papai não te guardou nessa hora? Vocês se lembram que nada é acaso? Vocês se lembram que pecado, na verdade, é as nossas escolhas? Errar é humano. Por que errar é humano? Desviar-se, errar o alvo, não é uma ação de caso pensado, é um acidente. Agora, uma escolha é algo que a pessoa, ela quis aquilo, ela escolheu. Aquilo que você escolhe é que vai te dar um resultado, uma consequência, um retorno. A lei da atração não é exatamente aquilo que vendeu tanto e enriqueceu tanta gente. A lei da atração é o estado de consciência. E tem a ver com isso que eu tô falando. Você quer que o seu dia amanhã seja melhor do que hoje? Faça o seu dia hoje ser muito bom. Você vai atrair um amanhã melhor, porque o amanhã é consequência do hoje. Nada vem do nada. A atração não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com a força do pensamento. Inclusive, fé sem obras é morta, ou seja, fé sem movimento, fé sem ação é morta. A lei da atração nada mais é do que você esperar uma coisa que você não está vendo. Só que você não espera sentado com a boca reganhada, cheia de dentes, como se estivesse esperando a morte chegar. Não. Você se mexe, você vai de encontro ao que é teu, porque o que é teu está reservado para você. Não é? A gente ouve isso em todo lugar, não ouve? É, porque é fato. E aí, não foi que a espiritualidade não me guardou daquela vez. Eu me expus ao perigo com meu modo de vida. A nossa escolha, ela é respeitada, inclusive. É por isso que se usa o termo vontade maior, bem maior. É por isso que se ora, seja feita a sua vontade. Porque quando a nossa vontade é dominante, é nisso que dá. E nós somos crianças crescidas. Nós ainda nem nos conhecemos. Então, estamos no mundo sujeito às coisas desse mundo exatamente por causa disso. Porque é nós que escolhemos. Ainda mais se tratando de Dona Shimada, né? Porque veja bem, a Shimada, ela é imperimpata.
legitimada tem o dom da profecia. Quando os dois estão em harmonia, quando vai se fazer uma escolha, é possível enxergar uma cadeia de eventos que abre um leque de possibilidades. Não é bem prever o futuro, é poder prever qual seria o resultado de determinada escolha se ela fosse feita de determinada maneira. Eu deixava o animal ser dominante. O animal, ele quer satisfação imediata. Eu deixava o meu inconsciente me levar. Quando o inconsciente te leva, aí sim é como se você fosse uma folha seca ao vento. Dá para entender porque a vida é cheia de altos e baixos? Além disso, tem a questão da cerquinha, né? Eu também falo no outro vídeo que nesse contexto a religião ela é importante porque ela impõe limites, né? Essa imposição é que não está certa. Os limites, eles devem existir, sim. Eles não deveriam ser impostos. E as pessoas, elas não deveriam ser obrigadas a, né? Mas a maioria das pessoas, elas precisam de uma imposição para que elas obedeçam uma regra. Para quê? Para que elas tenham não senso, não noção, mas tenham limite, porque elas não têm senso nem noção de limites. Seja na espiritualidade com dons, seja na tua vida profissional, numa empresa, seja na sua família, seja em qualquer lugar que você estiver. Uma frase atribuída a Abraham Lincoln faz muito sentido. Se quiser saber o caráter de um homem, dê a ele poder. Qualquer poder que uma pessoa tiver nas suas mãos, seja na direção de uma empresa, seja na liderança de uma família, seja dentro da espiritualidade através da manifestação da espiritualidade, você vai conhecer essa pessoa através do poder que ela tem nas mãos. Você e a espiritualidade, né? Não vamos esquecer disso. Porque, na verdade, não interessa muito a opinião alheia, não. Mas a opinião deles que estão vendo tudo. Quem diz que o julgamento já não começou lá? Quem diz que aqui não é um inferno? Quem diz que aqui não tem um inferninho ou um umbral? Vai saber. A verdade absoluta ninguém tem. Mas o fragmento dela está por toda parte. Então, assim, é aquela coisa do julgamento, né? Nós temos que nos livrar de julgamento também. A gente sempre está julgando alguma coisa ou alguém. Então, tipo, por que Deus te livrou daquilo e não livrou a mim? E deixou acontecer o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo. Mas por que ele deixou acontecer com você? Se da outra vez ele te livrou. Eu acho que aqui no caso quem tem que saber sou eu, né? E
O porquê é isso que eu acabei de contar. Nossas escolhas. Porque há uma grande diferença no episódio anterior, onde eu fui subjugada a uma situação que eu não queria, numa consequência de escolhas e atitudes que resultaram naquele momento. Eu tava bêbada, tá? Não é outra coisa. Eu não provoquei ele, eu não assediei ele, deixei ele doidão e ele veio pra cima de mim, não. Ele esperou, inclusive, eu fazer 18 anos. Estávamos comemorando, eu, a turma do escritório todo, comemorando o meu aniversário. Inclusive o dono do escritório da empresa. Em determinado momento, e tá todo mundo bebendo, todo mundo bebia. E eu tô comemorando, era meu aniversário, 18 anos. E aí o meu chefe falou pro irmão dele: leva a Shimada pra casa dela, porque tá tarde, ela bebeu um pouquinho. Só que não foi pra casa que eu fui levada, simples assim. Se eu não tivesse bebido, a carona não teria sido oferecida. Eu estava muito bêbada mesmo para ir para casa sozinha. Eu estava falando torto, sabe? Eu não tinha limites quando eu começava a beber. Eu nem era alcoólatra, eu bebia de sem vergonha mesmo, né? Inconsequente mesmo. Tempos depois, a situação foi como um chacoalhão. É como se eu tivesse sido segurada pelos ombros e sido chacoalhada. O que precisa acontecer com você para você acordar e parar de se autodestruir, mudar de vida? A minha postura na segunda situação era diferente, porque apesar de ter bebido também, eu estava começando a me voltar de volta para papai. Eu estava naquele lugar certa de que eu não estava sozinha. Eu confessei com a minha boca: não, eu não tenho medo de nada me acontecer, porque papai me guarda, ele sempre me guardou. Independente do que tinha acontecido antes, entendeu? Papai sempre me guardou, porque o que aconteceu antes não foi que papai não me guardou, ele respeitou uma escolha minha e eu é que aguentasse as consequências da minha escolha. Tudo se resume a isso. Tudo isso constrói os altos e baixos. O amanhã não é simplesmente o resultado de hoje. A próxima meia hora da tua vida é resultado dessa meia hora que você está vivendo aqui agora. A tua noite vai ser resultado da tua tarde. A tua tarde é resultado da tua manhã. Não há negatividade em nada, há os complementares. Como a manhã e a madrugada, como dia e noite, como sol e lua. Não são negativos, são complementares. Para que um exista, o outro tem que existir. Não há extremos, não há negativo e positivo. Nós não somos uma pilha ambulante. Nós somos seres humanos.
embora o nosso corpo, o corpo da essência, ela seja energia, não tem, ela não é igual a uma pilha com lado positivo e negativo. Eu li uma vez eu tenho um livro que provavelmente está na biblioteca de um dos meus filhos, né? Sempre vai ser normal meus filhos abduzirem meus livros. Esse livro se chama Uma Vida com Propósitos. Eu ganhei esse livro de um grupo de mulheres que fazem oração. E elas nem me conhecem. Eu achei interessante. Elas estavam orando por mim. Nós não nos conhecemos, mas elas estavam orando por mim. E me enviaram esse livro de presente. Eu realmente amei o livro, tanto é que meus filhos também amaram o livro, que alguém já colocou na biblioteca, né? Todos os meus filhos montam biblioteca. O mais novo acho que não. O mais novo tem uma preguiça de ler, mas os outros dois, eles montam a biblioteca deles, né? E um dos trechos assim que mais me comoveu, me chamou a atenção e marcou para a vida nesse livro, acho que o nome do autor é Rick Warren, eu não sei pronunciar, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? O link não, o nome do livro e do autor. Ele conta que teve um período que ele não estava bem, estava tudo dando ruim na vida dele. E ele estava super #chateado. Aí ele foi ver o irmão dele. E o irmão dele é geólogo. E o que ele admirava muito no irmão dele, além do conhecimento que ele possuía, é que ele conseguia criar metáforas dentro do conhecimento dele que ele achava muito enriquecedor, né? E aí o irmão, sem saber exatamente o que dizer para ele, criou uma metáfora. E eu vou compartilhar ela com vocês agora. Ela me ajudou muito ao longo desses anos. É mais ou menos assim. Todo mundo luta, se empenha, persevera, rala para alcançar o topo da montanha, acreditando que o melhor, a vitória, a recompensa está no topo da montanha. Só que quando você chega lá, não tem nada. No topo da montanha não cresce árvores, não tem vegetação, só tem pedra. Não tem nada, além do frio extremo. Não tem nada. Sabe por quê? A recompensa do topo é quando você olha para baixo da montanha. Toda a beleza, toda a riqueza natural está no vale, no pé da montanha. E é lá do vale é que você pode enxergar toda a grandeza, a majestade de uma montanha. Mas é o vale que é rico, é no vale que há o crescimento. Condicionaram todos nós a pensar que o topo é o ápice do sucesso.
o ápice da prosperidade. Comecem a desconstruir essa coisa de hierarquia. Hierarquia, nível de valor, degraus. O seu trajeto nessa vida não tem escada, não. Pode ter algum declínio, algum buraco, algum desvio, mas não tem escada. Para com esse negócio de degrau, de nível. A recompensa, a riqueza, a fartura, o melhor, o que há de mais bonito, não está no topo da montanha, está no vale. E você só descobre isso quando você chega lá no topo. Eu deixo essa metáfora para reflexão de vocês. Cada um vai interpretar essa metáfora de acordo com o contexto que está vivendo nesse momento. Mas acho que está bem claro, né? Também está clara a necessidade de desconstruirmos certos conceitos como o de sucesso, o de estar acima, de hierarquias. Estamos tão condicionados que fizeram a gente acreditar que os políticos, eles são superiores a nós, eles são funcionários públicos, né? Ou seja, funcionários do povo. O poder é do povo. Mas nós nos submetemos a esse conceito de que eles estão numa hierarquia elevada. Ainda mais quando se trata de um país que é uma república, não é um sistema monárquico, né? Ué, tem alguma coisa errada aí, não tem não? Aliás, o topetudo vai cair. O topetudo vai cair. Para finalizar aqui, os altos e baixos da vida, que é um complemento do vídeo da mensagem da semana. Certa vez, um rapaz, ele resolveu, como ele mesmo me disse, né, sair do armário e assumir a sexualidade dele. Ele é um LGBT+, né? E ao fazer isso, ele foi expulso de casa pela família. Por sorte, ele tinha um amigo que o acolheu, para que ele não ficasse na rua, né? O acolheu, mas ele não estava se sentindo confortável com aquela situação, porque, embora ele tivesse um emprego, ele estava na casa do amigo, o amigo tinha a vida dele, a rotina dele, os contatos dele, tudo. Ele não se sentia no lugar dele. E o fato da família ter expulsado ele da própria casa fazia com que ele sofresse com decepção, com rejeição, né? E ele não conseguia entender por que eu não posso ser quem eu sou. Às vezes, os altos e baixos da vida não apenas correspondem simplesmente a nossas escolhas, como também as nossas ações, tanto
tanto no sentido físico quanto no abstrato. Quando a gente resolve brigar com a vida, brigar com o caminho e rejeitar uma verdade que a gente tem que encarar. Quando se sai do armário, a gente está encarando a nossa verdade. Eu sou isso, eu vou assumir, acabou. Só que seus problemas não vão acabar por aí. E os seus problemas não continuam porque você se assumiu LGBT. Eles continuam porque depois de você se assumir LGBT, você ainda assim tem que se assumir você, quem você é de fato. Ser LGBT é só uma porçãozinha de um todo que você é. E aí, a gente considera que a gente está no fundo do poço, a gente está lá embaixo, no vale. A gente acredita que o vale é ruim, né? A gente foi condicionado a associar vale, a morte, a sombra, como está em um dos salmos. Em um dos salmos, 91 ou 23. Só que não. Sabe? Se te rejeitaram a ponto de te colocar para fora, porque você está começando a assumir quem você é a partir de uma parte de você, segue em frente. Segue em frente. A rejeição não pode ser a causa da tua dor. Não pode alimentar a sua dor. A expulsão, da mesma forma. Você foi rejeitado, você já foi expulso. Você já está morando na casa do seu amigo. O que está doendo ainda? Está doendo ainda porque você está alimentando o quê? A rejeição e a expulsão. Originalmente, essas coisas te causaram dor. A dor não passou ainda. Por quê? Porque ela está sendo alimentada. Por quê? Escolha sua. Tudo gira em torno de escolhas. Dane-se que te rejeitaram. Dane-se que te colocaram para fora. Você se virou, não se virou? Segue. Segue em frente. Faz uma listinha dos seus sonhos. Corre atrás deles. Você vai alcançar todos. Sabe por quê? Porque você está se libertando. Mas não fica só nisso, tá? Antes de ser LGBT, antes de ter a cor que você tem, antes de ter a etnia que você tem, antes de você ter o credo que você tem, você é um ser único com uma totalidade. E tudo isso que eu mencionei são partezinhas dessa totalidade. Não se importe com a opinião alheia. Vamos supor que não houvesse a questão de gênero. Ainda assim, você teria problemas, ou com a sua família, ou com a sociedade, na necessidade de assumir quem você é, quem eu sou. Eu sou único, eu sou autêntico. Isso incomoda. Incomoda muito, sabe por quê?
Porque tem pessoas que elas não conseguem. Elas não conseguem passar o processo que você suportou para ser você mesmo, para se assumir você. Elas ficam frustradas. Como elas são maioria, o que a maioria faz? Vide bullying. O que acontece no bullying? Existe um valentão porque tem uma turminha ali apoiando. Não é? A maioria faz isso. Transforma aquele que ousa a seguir o processo, se aceitar assim como foi feito, assim como nasceu para ser, transforma em algo. Você se importar, você absorver, é que vai te fazer sofrer. Porque na verdade quem está sofrendo é quem te manda esses ataques, é quem dá a opinião, é quem fala mal de você. Tudo isso só vai te afetar se você absorver, se você aceitar para você. Não é teu. Dispensa, rejeita. Não queira para você. Isso está sendo gerado dentro daquelas pessoas. Elas geram isso e enviam para você. Você escolhe se você recebe ou você dispensa. Dispensa. Se protege. Rejeita. Sabe o que vai acontecer? Volta para a pessoa, reverbera. Volta para a pessoa. Por quê? Porque é dela. Ela que criou. O sofrimento que você fica sentindo não é teu. É da pessoa que te fez sofrer. É da circunstância que te fez sofrer. E geralmente numa circunstância tem alguém envolvido. Então para. Para. A consciência tranquila tem muito a ver com esse discernimento. O que os outros pensam é o que os outros pensam. O que você pensa de você, só você. Só você. Ninguém tem como conhecer melhor a você do que você mesmo. Se você não se autoconhecer, todo mundo vai jogar rótulos para você, classificações, e você vai vestir tudo. Por quê? Porque você não sabe quem é e você então vai procurar uma identidade para você. Não, para. Você sabe quem você é. Ok? Fica firme. Você sabe quem você é. Volto mais tarde para o próximo vídeo, tá bom? Então, tá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô orgulhosa. Tô orgulhosa desse rapaz. Muito bem. Levanta a cabeça e vai. Você tem motivos para sentir orgulho de você. Tem. Tem. Muito bem. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.